Bezerra Hashem da Flame da área Estados de Psachim. Estamos da Flame da Mudbet, da Flame do verso na quinta linha de baixo para cima, no começo de uma nova Mishnah, começando um novo assunto. Vimos o Daf Hafret, que existe a proibição de Hametz She'avar Lava Pesach, o Hametz que passou o Pesach. Isso se aplica com relação ao Hametz do Yehudi, que ele teve Hametz na sua posse de uma forma proibida, e é proibido ter proveito disso depois de Pesach, porém isso não se aplica com relação ao Hametz de um Goi. É permitido ter proveito do Hametz de um Goi depois de Pesach, como já vimos. A Mishnah vai lidar com outro caso, que acontece com um penhor de um Goi, ou penhor de um Yehudi depois de Pesach. Isso fala aqui a nossa Mishnah. Nochri Sheivait Israel al-Hemtzo, um Goi que emprestou dinheiro para um Yehudi. Ou seja, o Goi é o credor, e o Yehudi é o devedor. E o Yehudi penhorou o seu Hametz para o Goi. Designou esse Hametz para ser Meshuabad, para ser vinculado à dívida. E se o Yehudi não pagar essa dívida depois de Pesach, o Goi vai possuir esse Hametz. Achar Pesach mutar be'anah. É permitido ter proveito desse Hametz depois de Pesach, é considerado que esse Hametz é Hametz do Goi. Mesmo que não chegou ainda o dia da cobrança, o dia da cobrança é só depois de Pesach, uma vez que esse Hametz está penhorado ao Goi, e o Yehudi, no caso, não pagou sua dívida, é considerado que esse Hametz já era do Goi em Pesach. No caso que o Yehudi emprestou dinheiro para um Goi, al-Hemtzo, e o Goi penhorou o seu Hametz para o Yehudi. Caso inverso. Achara Pesach asur be'anah, depois de Pesach é proibido ter proveito desse Hametz. No caso, o Goi não pagou sua dívida, o Yehudi ele pegou esse Hametz como penhor e cobrou sua dívida a partir desse Hametz. É considerado que já em Pesach, antes do dia da cobrança, já era o Hametz do Yehudi. É o Hametz do Yehudi She'avar Lava Pesach, que passou o Pesach, e é proibido ter proveito desse Hametz. Isso fala a nossa Mishnah, agora eu vou explicar melhor a nossa Mishnah. Itmar foi ensinado, Baal Chov, fala o ensinamento com relação a um credor que está cobrando uma dívida através de um mashkon, através de um penhor, ou através de nechassim meshuabadim, bens ou terras que foram penhoradas, foram meshuabadim, vinculadas a uma certa dívida. Sobre isso os sábios vão discutir. Abaye amar lemafreu gove. Abaye sustenta que um credor, quando ele cobra de um mashkon, de um penhor, ou de nechassim meshuabadim, objetos vinculados a uma certa dívida, lemafreu gove, é considerado como se ele já fosse o dono desse mashkon retroativamente no momento do empréstimo. Assim sustentava Abaye. Uma vez que o devedor não pagou sua dívida, o credor cobrou do mashkon, cobrou do penhor, é considerado que já no momento do empréstimo se esclareceu que o pagamento da dívida era o penhor e já era do malvé, do credor no momento do empréstimo. Essa é a opinião de Abaye. Verava, Amarava discute Mekalabal o governo. Estava associando que o credor que cobrou a sua dívida de um mashkon, ele só vira dono do mashkon a partir do dia da cobrança, onde realmente ele virou o dono da dívida, o dono do mashkon também. Isso não acontece retroativamente, não como Abaye falou, que ele já era o dono desse mashkon retroativamente. Conforme Rava, o credor é só dono do mashkon a partir do dia da cobrança, quando o devedor não pagou sua dívida. Explica como essa machlok da Abaye e Rava. Em qualquer situação, d'akdish love, vezavim love, uma situação que o devedor vendeu esse mashkon, ou os nechashim meshuabadim, esses bens são vinculados à dívida. Ou akdish love, ou ele fez ekdesh, deu esse bem para o Bet HaMikdash, tornou esse bem sagrado, sem a permissão do malvé, com certeza, do credor. Esses objetos estavam vinculados à dívida do malvé. Todos concordam que o credor pode vir e falar para esse comprador dessa terra que estava meshuabad, vinculada à dívida desse credor, resgatar essa terra para a sua própria dívida. Ou o credor pode ir para o Ekdesh, para o tesoureiro do Bet HaMikdash, e falar que esse objeto, essa terra está vinculada à sua dívida, e resgatar esse objeto. Ele vai ter que pagar um pagamento simbólico para fazer esse resgate,
Detalhe como fala a Mishnah, Musif od dinar, que o malvê, o credor pode fazer é emprestar outra moeda para o lovê. Com essa moeda aqui, o malvê está emprestando para o lovê, ele dá para o Ekdesh, dá para esse tesoureiro do Bet HaMikdash, resgata esses bens que o lovê, o devedor, fez Ekdesh, de uma forma proibida, fez Ekdesh já o que estava vinculado a pagar a dívida para o credor. O poder de Nechassim resgata esses bens que foram feitos Ekdesh, designados para o Bet HaMikdash. Uma vez que o lovê fez isso de uma forma proibida, o malvê não deveria nem pagar o resgate para o Ekdesh. Por uma cerca rabínica, para as pessoas não falarem que Ekdesh é resgatado sem nenhum pagamento, o malvê tem que dar um pagamento simbólico de uma moeda, é suficiente para resgatar uma terra, por exemplo. Todos concordam, Rava também Abai concordam que o malvê tem direito de manter esse mashkon, esse bem que está penhorado, nas posses do lovê, do devedor, esperando o dia da cobrança. Se o devedor não vai pagar a sua dívida, o malvê, o credor vai cobrar do mashkon. Que pligue, qual é a machlok entre Abai e Rava? Se o malvê, ele cobra esse mashkon retroativamente ou mikano laba a partir do dia do pagamento. Que pligue de zavin malvê vekadish malvê. A machlok entre Abai e Rava é o que acontece se o credor vendeu essa terra antes do dia da cobrança ou fez ekdesh essa terra antes do dia da cobrança e realmente o devedor não pagou sua dívida, o malvê tem que sim cobrar do mashkon, porém ele já vendeu esse mashkon. Para agora ele quer voltar atrás nessa venda, ou quer voltar atrás desse ekdesh. Abai Amar fala Abai, ele mafreu o gove, fala Abai, esse credor, ele possui retroativamente esse mashkon desde o dia do empréstimo. Sendo assim, quando ele vendeu, ou quando ele fez ekdesh, ele vendeu algo que era dele, que se esclareceu retroativamente que era dele já, no dia do empréstimo esse mashkon. Que Vandemata Zimne Vilo Pare fala bem uma vez que chegou o dia da cobrança e o devedor não pagou sua dívida, e Glai Milta se esclareceu Lemafrea retroativamente de Meikara Birshute Havakai. Se esclareceu retroativamente que desde o princípio, do momento do empréstimo, esse mashkon ou essa terra Meshubat, que estava vinculada à dívida do credor, já era posse do credor. Veshapir Agdish, e ele fez o Ekdesh corretamente, fez o Ekdesh de algo que é dele, Veshapir Zavin também vendeu algo que é dele, não pode voltar atrás conforme Abai. Verava, Rava discute com Abai. Mikanu Labau Gove, fala Rava, o credor só possui realmente um mashkon, essa terra que está vinculada à sua dívida, depois do dia da cobrança, quando o devedor não pagou a sua dívida. Kivandeiru Havulei Zuzi, uma vez que se o devedor tivesse dinheiro para pagar a sua dívida, ele poderia pagar a sua dívida com dinheiro, não tem a obrigação de dar a terra Mishubat, que está vinculada à dívida, ou qualquer outro mashkon, qualquer outro penhor. Se resulta que agora que o devedor não tem dinheiro para pagar a sua dívida, agora o credor adquiriu o mashkon ou os nechassim meshuabadim. Se resulta quando o credor vendeu esse terra antes do dia da cobrança, ele vendeu algo que não era dele. Ele não tem que respeitar essa venda, não tem que respeitar também esse ekdesh. Essa é a machlok da Abai e Rava, e agora vai trazer provas contra essa machlok. Umi amar Rava, como podemos falar que essa é a opinião de Rava, que um credor, ele adquire o mashkon mikanu laba a partir do dia da cobrança, não lemafre, não retroativamente. Veha amar Rami Barchama. Falou Rabi Barachama, Reuven shemachar sadele Shimon be'achrayut. Reuven vendeu o campo para Shimon be'achrayut com garantia. A halakha é que se uma pessoa deve dinheiro para outra, e no momento do empréstimo, ele tinha uma terra, essa terra está meshuabat, está vinculada a essa dívida. Se Reuven, que estava devendo para Shimon, por exemplo, uma dívida, ele vendeu um campo para Yehudá, Shimon pode ir até Yehudá e cobrar sua dívida de Yehudá. Está meshuabat. Aqui o caso é que Reuven vendeu um campo para Shimon, be'achrayut com garantia. Ou seja, o caso é se vem um balchó, um cobrador de Reuven, cobrar a terra de Shimon, Shimon tem que pagar a dívida de Reuven com a terra. Porém, Reuven ele garante que se Shimon perder a terra, Reuven vai indenizar, vai repor esse valor da terra. Isso quer dizer com garantia com achrayut. Vezakfar alav bemir. O que aconteceu é que Shimon próprio não tinha dinheiro para pagar essa terra. O que ele fez, ele escreveu um shtar
escreveu um documento que atesta que Shimon pegou dinheiro emprestado de Reuven. O valor desse campo. Deu esse documento para Reuven. Em troca desse documento de empréstimo, que atesta que Reuven pode cobrar de Shimon, Shimon recebeu a terra. O Met Reuven, o que aconteceu é que Reuven faleceu antes de Shimon pagar essa terra para Reuven. E Shimon não pagou a terra também para os herdeiros de Reuven. Ve'ata balchov de Reuven. Na sequência, o cobrador de Reuven veio cobrar a terra de Shimon. Ve'tarif leimi Shimon cobrou a terra de Shimon, que estava meshuabad, vinculada à dívida desse balchov, desse cobrador. Ve'ata Shimon o pai se bezuzi. Shimon queria manter a terra para si. Ele pagou a dívida de Reuven para esse balchov, para esse cobrador, e esse cobrador aceitou não pegar a terra de Shimon. Shimon pensou que uma vez que está devendo dinheiro para Reuven, o preço dessa terra, Reuven tem um shtar, um documento que atesta que Shimon deve esse dinheiro para Reuven. Agora os herdeiros de Reuven têm esse shtar, receberam essa dívida. Shimon pensou que pagando a dívida para o balchov, o cobrador de Reuven, ele está isento de pagar o preço do campo para os herdeiros. Porém, fala, mas não é verdade. Dinau, a alahá é de atubne Reuven, que os herdeiros de Reuven podem vir. Ve'avele Shimon, podem atestar contra Shimon. Anan metal tereshabakavun gabach. Nosso pai deixou dinheiro com você para nós. Essa dívida é metaltelina, é um objeto móvel. O metal de alahá é que se Reuven tem uma dívida e Reuven faleceu e não deixou nenhuma terra para os seus herdeiros, só deixou bens móveis, os herdeiros não têm a obrigação de pagar a dívida de seu pai com bens móveis, só com bens imóveis, terras. Falam os herdeiros de Reuven para Shimon: nosso pai deixou uma dívida que nós podemos cobrar de você, Shimon. Você quer pagar a dívida para o balchov? Com esse dinheiro que deveria ser nosso? Falam os herdeiros: bens móveis que são designados a um herdeiro, ele não tem a obrigação de pagar uma dívida do pai com esses bens móveis. Senão, se Shimon não deveria pagar essa dívida para o balchov, mas que também os herdeiros não deveriam pagar essa dívida para o balchov. Aparentemente os herdeiros não tinham nenhuma terra para pagar essa dívida, não tinham a obrigação de pagar essa dívida. Shimon pagou por livre e espontânea vontade essa dívida para o balchov. Falam os herdeiros, mesmo assim Shimon tem que pagar essa dívida, devolvendo o campo ou dinheiro no preço desse campo que Shimon pegou de Reuven. Ve'amarav, falou Rava sobre esse caso. E piquear Shimon, se Shimon é esperto. Magveleu ara. Shimon fala que ele só tem terra. Ele só pode pagar essa dívida para os herdeiros de Reuven com terra. Ve'hadar gavelaminayu. E depois disso, Shimon pode cobrar de volta essa terra dos herdeiros para Shimon, cobrindo aquela garantia que Reuven recebeu sobre si. Aquela garantia era que se vem alguém e pega esse campo de Shimon, depois que Shimon já pagou a dívida, ou seja, Shimon tem um prejuízo total aqui, Reuven recebeu sobre si uma garantia de pagar para Shimon essa dívida. Então fala aqui Rava. Shimon pega a terra e dá para os herdeiros pagando essa dívida. Para isso resulta que Shimon pagou a dívida de Reuven para o balchov. E pagou também o campo para os etomim, para os herdeiros. Shimon teve um prejuízo. Shimon vira um balchov, um cobrador de Reuven, cobrando a garantia que Reuven tinha recebido sobre si. Reembolsar Shimon, a prova disso. De Amar Rav Nachman, que falou Rav Nachman, Yetomim shegavu karka bechovat aviem, se os herdeiros eles cobraram uma terra, cobrindo uma dívida que seu pai tinha direito, balchov choser vegoveu tameh, um cobrador do pai falecido pode vir até os etomim, os herdeiros, e cobrar essa terra para uma dívida que o pai tinha para outra pessoa. Aqui também, Reuven tinha uma dívida para Shimon, se comprometeu a pagar essa garantia. Os etomim, os herdeiros ganharam uma terra agora. Shimon pode cobrar essa garantia da própria terra que Shimon próprio pagou para os herdeiros. Isso falou Rava sobre esse caso de Rami bar Hama. Agora vou falar uma prova da opinião de Rava contra o que Rava falou anteriormente, que um cobrador ele adquire o mashkon ou nechassim eshoabadim, bens ou terras que estão vinculadas à sua dívida, mikanu la'aba,
do momento do dia da cobrança. Não lemafreia, não retroativamente no momento da empréstimo. E a Mart Bishlama, dá para entender o que Rava falou, em nome de Rav Nachman, lemafreia ou gové? Se um cobrador pega Nechassim Meshobim como essa terra está vinculada à sua dívida, lemafreia, retroativamente no momento da empréstimo. Amtuleach, por isso, José begoveu também. Por isso, quando os yetomim, os herdeiros, eles cobraram uma certa terra, cobrando uma dívida que o pai deles tinha direito. Falou Rav Nachman, pode vir um outro balachov, um outro cobrador do pai falecido, e cobrar a dívida que ele tinha contra o pai dessa terra. Falou, mas só por isso, só porque quando o cobrador pega uma terra de Mashkon, ou Nechassim e Shoabadim, bem são vinculados a pagar uma dívida, só podemos entender o que Rav Nachman falou, se isso acontece retroativamente, lemafreia, no momento do empréstimo, de que mandegavam mechaim de avondame, no momento que os yetomim, os herdeiros, cobraram essa terra, é como se o pai, Reuven, já tinha a terra em vida, essa terra se vinculou a pagar uma outra dívida de um outro cobrador. Por isso, esse cobrador pode vir até os yetomim, os herdeiros, e cobrar a dívida dele através dessa terra. Ela ia amar, porém, se você fala, se você fala que um cobrador ele recebe uma terra que está vinculada à sua dívida, no momento do dia do pagamento em diante, e não lemafreia, não retroativamente no momento do empréstimo, amai choser vegoveu também. Porque pode vir um cobrador e cobrar essa terra dos yetomim, dos herdeiros, essa terra que eles receberam depois do falecimento do pai. É como se fosse que esses herdeiros compraram uma terra com seu próprio dinheiro. Porque porque um credor ele recebe um Nechassim e Shoabadim, bens estão vinculados à sua terra, e ele vira dono desses bens, no momento da cobrança em diante, não retroativamente. Então, como pode ser que um cobrador pode vir para os yetomim, cobrando uma terra que eles cobraram uma dívida do pai? Se eles viram os donos dessa terra, no momento da cobrança em diante, se os yetomim, os herdeiros, compram uma terra, eles têm que pagar a dívida do pai com essa terra? Com certeza não. Então, por que nesse caso pode vir um cobrador cobrar a terra que os herdeiros cobraram uma dívida do pai? Se o governo, se eles viraram donos dessa terra a partir desse momento da cobrança. Os yetomim próprios, os herdeiros, não têm a obrigação de pagar a dívida dos pais, somente se eles recebem terra de herança, os cobradores podem cobrar essa terra para pagar uma dívida que o pai tinha, mas os herdeiros próprios não têm essa obrigação. Então se vê aparentemente daqui que lemafreia o governo, também conforme Rava, o cobrador ele recebe Nechassim e Shoabadim, bens vinculados à dívida, lemafreia no momento do empréstimo. Como pode ser que Rava falou que Mikanu Leabá o governo, o cobrador ele faz essa cobrança, Mikanu Leabá, no momento da cobrança em diante ele vira só o dono. Não lemafreia, não retroativamente. Porém, responde mas Shaneatim tem um outro fator aqui para fixar essa alahá. Pode ser que na verdade que um Balchov Mikanu Leabá o governo. O Balchov, quando ele adquire algo que estava penhorado, algo que estava vinculado à sua dívida, ele vira o dono desse objeto, Mikanu Leabá daqui para frente. Mesmo assim, Shimon tem direito de cobrar essa terra que ele próprio pagou para os yetomim, para os herdeiros, cobrar de volta, por causa da garantia que Reuven tinha ser obrigado a pagar para Shimon. Por quê? De Amar Leu, que Shimon pode argumentar contra os yetomim, os herdeiros, que do mesmo jeito que essa terra está vinculada a pagar a dívida de Shimon para Reuven, aquele documento que Shimon assinou, que está atestando que ele está devendo o preço do campo. Esse campo de Shimon, que Shimon pegou de Reuven, está vinculado a pagar essa dívida também? Ele fala, Shimon, do mesmo jeito que esse campo está vinculado a pagar a dívida do Reuven, porém essa terra que Reuven tinha direito de cobrar, está vinculada a pagar a dívida que Reuven tem para outro cobrador. Ou seja, Shimon atesta que ele deve para Reuven e Reuven deve para Shimon de volta. Shimon deve para Reuven porque ele assinou um documento que está devendo o preço desse campo. Ele tem que pagar essa terra para Reuven. Para Reuven tem que pagar a terra de volta, porque Reuven também se comprometeu a pagar essa garantia
que se Shimon tem que pagar a dívida e também o campo, Reuven se obriga a repor esse prejuízo para Shimon, me dirá Abinatan. Esse conceito é baseado num conceito de Abinatan. Detalhe como fala a Braita Abinatan, fala Abinatan. Minai lanoshe bechavero mané. Bechavero bechavero. O caso é que Shimon está cobrando dinheiro de Yehudá. Porém, Reuven cobra dinheiro de Shimon. Qual é a fonte que pegamos o dinheiro de Yehudá? Não damos para Shimon, o seu cobrador, damos para Reuven, o cobrador do cobrador. Reuven, que é o cobrador de Shimon, vai receber esse dinheiro. Qual é a fonte disso? Talmud Lomar, como fala o Pasuk, Venatan asher Hashamlo. Temos que pagar a dívida para aquele que possui realmente a dívida, aquele que tem realmente o direito de cobrança dessa dívida. Não o cobrador que emprestou. A Torá não fala Venatan asher ilvalo. Pague a dívida para aquele que te emprestou. A Torá fala, pague a dívida para aquele que tem direito de receber essa dívida. Se o seu cobrador tem outro cobrador, então esse devedor tem que pagar para o cobrador do cobrador. Por exemplo, no nosso caso, se Shimon cobra de Yehudá e Reuven cobra de Shimon, Yehudá tem que pagar Hashem Lo. Tem que pagar para Reuven, que realmente tem o direito de cobrança dessa dívida. Também no nosso caso, Shimon deve o valor da terra para Reuven, porque não pagou ainda o preço da terra. Porém, Reuven deve a garantia para Shimon. Então, Shimon pode dar essa terra para Reuven, ou seja, para os herdeiros de Reuven, e cobrar essa terra de volta, uma vez que Shimon teve que pagar também o valor dessa dívida para o Baal Hov, aquele cobrador de Reuven, como vimos. Então, temos uma prova aqui que o cobrador ele recebe o penhor, o Nechassim e Shoabadim, lemafreia retroativamente. É por outro conceito, o conceito de Abinatan. Continua a final, fala a Mishnah, trazendo uma prova para um dos anos de trabalho Rava. No Rishir vai Tisrael al-Chemtso. A situação é que o Goi emprestou dinheiro para um Yehudi, e Yehudi penhorou o seu Hametz para o Goi. Achara Pesach mutar ba'ana. Ou seja, o Yehudi penhorou esse Hametz para o Goi. É permitido ter proveito desse Hametz depois de Pesach, é considerado que o Goi tem esse Hametz mesmo em Pesach. Mesmo antes da cobrança, o Goi já tem o Hametz. E a Mart Bishlam Alemafreu, o Goi dá para entender nossa Mishnah, como a Abai falou, que no caso Yehudi não pagou a dívida para o Goi. O Goi recebeu esse mashkon, esse penhor, depois de Pesach, porém, retroativamente, ele já era dono desse Hametz no dia do empréstimo, antes de Pesach, por isso é permitido ter proveito desse Hametz depois de Pesach, porque é Hametz de um Goi. Abdullah Mutar Baná, por isso é permitido ter proveito do Hametz depois de Pesach. Ele aí, Amat Mikano Leabal Gove, por isso vamos falar como Rava sustenta, que um credor ele recebe um mashkon, ou Nechassim e Shoabadim, do momento da cobrança em diante, a Mutar Baná, porque é permitido ter proveito desse Hametz depois de Pesach, Birshut de Selabakai, até o dia da cobrança, esse Hametz era Hametz do Yehudi, é Hametz do Yehudi Shavar Lava Pesach. Devemos proibir, mesmo que o Goi recebeu esse Hametz depois de Pesach, porém em Pesach, o Goi não tinha direito de receber, que Mikano Laba, o Gove conforme Rava, o credor recebe o mashkon, ou Nechassim e Shoabadim, no momento da cobrança em diante. Falando que é um caso específico, como se trata que Shehirino Etzlo, que é um caso específico. Aqui se trata que o Yehudi colocou o Hametz na posse do Goi. Se o Yehudi colocou o Hametz na posse do Goi, fala Agmará, é permitido com certeza ter provido esse Hametz depois de Pesach. Toda a matéria da Bairava, se o credor ele possui o Hametz no momento do empréstimo ou no momento da cobrança, é só se o Hametz era um mashkon, era realmente um penhor, porém estava nas posses do devedor ainda. Porém, se o devedor deu para o credor esse mashkon, esse penhor, com certeza esse penhor já é posse do credor. No caso, o credor é um Goi, é permitido ter proveito desse Hametz depois de Pesach. É um caso diferente aqui. Fala Gmará, lema Ketanai. Talvez essa marroca da Bairava, se ele mafreu Gove ou Mikano Leabal Gove, depende de uma marroca Ketanai, uma discussão dos sábios das Mishnah e das Braitas. Israel Shirivala Nochri, Al-Chemtso. O Yehudi emprestou dinheiro para um Goi, e o Goi penhorou o seu Hametz para o Yehudi. Lachara Pesach enover. É permitido consumir esse Hametz depois de Pesach. Aqui o Goi penhorou o Hametz para o Yehudi. É considerado que esse Hametz era do Goi em Pesach. Por isso é permitido ter proveito desse Hametz depois de Pesach. Aparentemente, Tanakama sustenta que Baal Hov Mikano Leabal Gove.
o credor ele possui um mashkon a partir da cobrança, por isso até a cobrança, o hametz era do goi ainda. E o Shur Rabi Meir, o nome de Rabi Meir falaram, Over, Meir dificulta a alahá, fala Rabi Meir, é proibido desse hametz depois de Pesach. Como esse hametz estava penhorado para um Yehudi, no final o goi não pagou sua dívida, o Yehudi aparentemente recebeu esse hametz retroativamente no momento do empréstimo, e em Pesach esse hametz era do Yehudi, é proibido esse hametz depois de Pesach. Mailav, como se essa machloket behakami, porque essa é a machloket, como vimos, demar savar lemafreu, conforme Rabi Meir, o credor ele possui esse hametz retroativamente, você é proibido do hametz depois de Pesach, porque o Yehudi já possui esse hametz no momento do empréstimo. O Marasavar, conforme Tanakama, Mikano Leabal Gove, conforme Tanakama, o credor possui o mashkon, o nechassim e shoabadim, bens vinculados à dívida, no momento da cobrança em diante. No caso, o hametz era do goi ainda até o momento da cobrança, é permitido ter proibido esse hametz depois de Pesach. Ele fala, não pode ser. Tisberá, você acha que é realmente essa machloket? Em Maseva, como você vai explicar a continuação dessa braita? Avanochish vale Israel. Se um goi emprestou dinheiro para um Yehudi, al-Hemtzo, Yehudi penhorou o seu hametz para o goi. Lachara Pesach devra kolover. Depois de Pesach, todos concordam que é proibido ter proibido esse hametz. Aqui o Yehudi penhorou o hametz para o goi. E conforme todas as opiniões, o goi não adquiriu esse hametz retroativamente. Por isso, o hametz estava na posse do Yehudi, e todos concordam que é proibido esse hametz depois de Pesach. Porém, pergunta a Gemara, os sábios deveriam falar diferente aqui também. Lemande amar hatam enover, conforme Tanakama que sustenta na Reisha, quando no Chri, o goi penhorou o seu hametz para o Yehudi. Tanakama fala enover, é permitido ter proibido esse hametz depois de Pesach, porque o hametz estava na posse do goi em Pesach. Aparentemente, Tanakama sustenta Mikano Labal Gove. O credor só adquire esse penhor Mikano Labal no momento da cobrança em diante, portanto, em Pesach, esse hametz ainda era do goi. Achaover, nesse caso que o Yehudi penhorou o seu hametz para o goi, deveríamos falar que sim, estava proibido consumir esse hametz depois de Pesach, porque o goi só adquiriu esse hametz depois de Pesach, e em Pesach esse hametz era do Yehudi. Lemanda marhata mover, conforme Rabi Meir que sustenta no caso que o goi penhorou o seu hametz para o Yehudi. E fala Rabi Meir é proibido consumir esse hametz depois de Pesach, o motivo deveria ser porque ele é mafreu gove, porque o Yehudi ele já era dono do hametz no momento do empréstimo, vê se o goi não pagou sua dívida. Então, se ele é mafreu gove, aqui que o Yehudi penhorou o seu hametz para o goi, o Yehudi não pagou sua dívida, se resulta que o goi já era dono do hametz. No momento do empréstimo, em Pesach, o hametz era do goi, e deveria ser permitido consumir esse hametz depois de Pesach, e assim eu falo que com todas as opiniões, é proibido consumir esse hametz depois de Pesach. Então, como se explica essa braita? Viramos a página. Aqui é um caso específico, fala Gemara. Aqui é um caso específico que o devedor deu o mashkon, o penhor para o credor, antes do dia da cobrança. A discussão é conforme o que a Yitzhak falou. Ou seja, a Areixa, o primeiro caso é quando o Yehudi emprestou dinheiro para um goi, e o goi penhorou o seu hametz para o Yehudi, temos uma machloket de Rabi Meir e Rabbanan. Rabi Meir sustenta que é proibido esse hametz depois de Pesach, é considerado que o hametz já era do Yehudi antes de Pesach, no momento do empréstimo. Tanakama fala que é permitido ter proibido do hametz depois de Pesach, porque o hametz ainda era do goi em Pesach. Ele fala, mas aqui o caso é aqui o goi, quando penhorou para o Yehudi, deu para o Yehudi esse hametz antes de Pesach. Que a machloket dessa, porque Rabi Yitzhak falou, lemar Rabi Yitzhak, falou Rabi Yitzhak. Qual é a fonte que um credor adquire o mashkon no penhor? O caso é o devedor deu esse mashkon para o credor antes do dia da cobrança. Fala Rabi Yitzhak, qual é a fonte que o credor imediatamente virou o dono desse mashkon? Se o devedor vai pagar essa dívida, o credor tem que devolver esse mashkon para o devedor. Porém, até o devedor pagar a dívida, o dono do mashkon é o credor. Qual é a fonte disso? O Shinemar, como falou, o Pasuk fala que um credor tem que dar o mashkon para o devedor usá-lo. O Lechat Tzedakah, a Torá vai considerar como uma caridade.
que o credor está fazendo com o lové, o devedor. E menokone mashkon tzedakah minai, fala Rabi Yitzchak. Se o malvé, o credor, não adquiriu posse sobre esse mashkon, por que você está fazendo uma caridade com o lové, o devedor? Se esse mashkon ainda é posse do devedor, então o malvé não está fazendo nada de caridade, dando algo seu para o lové. Está dando que é do lové para o lové. Mikara, que se aprende lebalachov shekonem mashkon. Aqui Rabi Yitzchak aprendeu que o credor que recebeu esse mashkon, esse penhor, virou dono do mashkon, e quando ele devolve para o devedor usar, então ele vai fazer uma tzedakah, uma caridade com o devedor. Tanakama Savá, Tanakama sustenta, ou seja, Tanakama que sustenta que quando o Nohri penhorou o seu hametz para o Yehudi, é permitido consumir esse hametz depois de Pesach, porque esse mashkon ainda era posse do Nohri. Mesmo que o Goi colocou esse penhor na posse do Yehudi, porém, o Nohri, o Goi ainda era o dono desse hametz e é permitido usar esse hametz depois de Pesach. No caso, o Yehudi não adquiriu esse penhor do Goi, mesmo que esse mashkon estava na posse já, na casa do Yehudi. Por quê? Hanemeli Israel. Quando é que Rabi Yitzchak fala Tanakama, que o Yehudi adquire o mashkon no penhor? Quando ele pega o penhor de outro Yehudi, de Karinam Bei, o Lechat Yetzedakah, que o Yehudi tem a obrigação de fazer caridade, devolver esse penhor para outro Yehudi. Nessa situação se inovou que o malvé, o credor, virou dono desse penhor, desse mashkon, aval Israel menochri lokane. Porém, o Yehudi que pegou um penhor de um goi, ele não tem a obrigação de devolver para o goi esse penhor, para o goi usar. Que não se inovou essa alahá que o credor virou dono do mashkon, lokane não adquire esse penhor. Consequentemente, se um goi penhorou o seu hametz para o Yehudi não virou dono desse hametz. O dono do hametz ainda é o goi. Consequentemente, depois de Pesach é permitido usar esse hametz livremente. Essa é a opinião de Tanakama. Falando a opinião de Rabi Meir, Rabi Meir Savar. Rabi Meir se entende diferente, que o Yehudi sim virou dono do mashkon, que o Goi colocou em sua casa, sua posse. Por quê? Kalvachomer. Existe uma dedução. Israel mi Israel kani. Se o Yehudi ele vira dono do penhor de um outro Yehudi, se esse Yehudi entregou o penhor na casa do credor, Israel mi nochri lokoshken, se um credor Yehudi pega um penhor de um devedor Goi, não é dedutivo daqui que o credor Yehudi virou dono desse penhor? A posse, a propriedade de um Goi, é mais fraca do que a propriedade do Yehudi. Se um Yehudi adquire o penhor de outro Yehudi, com certeza um Yehudi adquire o penhor de um Goi. Essa é uma coisa de Rabi Meir e Tanakama. Conforme Rabi Meir, o Goi que penhorou o seu hametz para o Yehudi deu na casa do Yehudi. O Yehudi virou dono desse hametz. Em Pesach ele era o dono do hametz também. Consequentemente, é proibido ter proveito desse hametz depois de Pesach. É hametz shavar alava Pesach, hametz que passou Pesach de um Yehudi. Essa é a arecha, o caso que o Yehudi emprestou dinheiro para o Goi. Aval nochishel vait Israel al chemtzu. A ceifa é que um Goi emprestou dinheiro para um Yehudi e o Yehudi penhorou o seu hametz para o Goi. Será que o Goi virou dono do mashkon, do penhor? Achar Pesach divrei kolovel. Depois de Pesach, todos concordam que é proibido ter proveito desse hametz. O hametz estava na posse do Yehudi, o Goi não adquiriu esse penhor. Por quê? Como se a Torá não inovou que um Goi adquiriu o penhor do Yehudi, o Goi não adquiriu o penhor do Yehudi, o Yehudi era dono do penhor em Pesach também, e é proibido usar esse hametz depois de Pesach. Todos concordam com isso. Então, você vê aqui que a machloket da câmera primeiro não depende da machloket da Bai e Rava, se Balchov mikanu laba o gove, ele mafreu o gove. É uma discussão completamente diferente com relação ao opinião de Rabi Yitzchak, que Balchov, konem mashkon, o credor adquire o penhor, do momento da entrega desse penhor. Vimos a discussão com relação ao Yehudi que recebeu o penhor de um Goi. Será que o Yehudi adquire o penhor de um Goi ou não? Conforme Rabi Meir sim, conforme Tanakama não. E vimos a ser com certeza o Goi não adquire o penhor do Yehudi. Não vira dono do penhor do Yehudi. Com relação a uma alahá que sim, Balchom konem mashkon. O credor virou dono do mashkon, está responsável sobre esse mashkon, sobre esse penhor também. Se ele perdeu esse mashkon por qualquer motivo, ou foi roubado, ou qualquer ônus, qualquer acidente, ele é responsável sobre esse penhor, porque ele virou dono do penhor já. Sendo assim, se ele perdeu de forma acidental esse penhor,
o lovê, o devedor não tem que mais pagar a dívida para o malvê. Se Balchov lo koné mashkon, se o malvê, o credor não virou dono do mashkon, do penhor, ele não é responsável de uma forma total sobre esse mashkon. Tem situações que sim, mesmo que ele perdeu esse mashkon, mesmo assim, o devedor tem que pagar a dívida para o credor ainda. Continuamos a treinar uma prova da nossa Mishnah para resolver a Mahloket da Bairava. No Rishir Bait Israel, goi que emprestou dinheiro para Yehudi, Al-Hemzu, Yehudi, ele deu o seu Hametz como penhor para o goi. A cada Pesach mutar bana, fala a nossa Mishnah, e depois de Pesach é permitido ter proveito desse Hametz. Ou seja, como se é considerado que o goi gera dono do Hametz antes do dia da cobrança também. Perguntamos contra Rabi, respondemos que aqui o caso é que o Yehudi colocou o Hametz na posse do goi. Irinoetzlo. Na situação, o goi adquire o penhor. Mas nem nome de Irinoetzlo. Tá bom que falamos que Irinoetzlo, que o Yehudi colocou o Hametz, o penhor na posse do goi. Ha'amat no Rimei Israel. Lokane, porém você falou anteriormente que todos concordam que um goi não adquire o penhor do Yehudi, mesmo que Irinoetzlo, mesmo que o penhor está na posse do goi, está na casa do goi. Então, na Lokash, não é uma contradição. A nossa Mishnah se trata de um outro caso. Realmente, quando Irinoetzlo, quando o Yehudi colocou o Hametz na casa do goi como penhor, o goi não virou dono do Hametz. É proibido prover esse Hametz depois de Pesach, porque o Yehudi ainda é dono do Hametz. Qual a situação da nossa Mishnah que fala que sim, é permitido ter provido do Hametz depois de Pesach? Hadamar lei me'achshav, que é um caso diferente, que o Yehudi falou para o goi, que se eu não pagar a dívida para você, você vai receber esse Hametz me'achshav, no momento do empréstimo. Isso que a Breda fala aqui, o Yehudi que deu um penhor para o goi, o Yehudi continua sendo o dono desse penhor, mesmo que o Hametz está na casa do goi. Que o Yehudi não falou me'achshav, ou seja, não falou que se eu não pagar a dívida, você vai virar o dono desse Hametz lemafreia no momento do empréstimo, retroativamente. Ele não falou isso. Numa situação que o Yehudi especificou, ele falou de uma forma explícita que o goi vai virar dono do Hametz no momento do empréstimo, lemafreia retroativamente, isso funciona. Consequentemente, o Hametz era do goi em Pesach e é permitido aproveitar esse Hametz depois de Pesach. Essa é a nossa Mishnah. Quando ele não falou isso, mesmo que o Yehudi colocou esse Hametz na casa do goi como penhor, o goi não virou dono desse Hametz. E é proibido aproveitar esse Hametz depois de Pesach. Fala, qual é a prova? Deixar-lhe beneicha de amar me'achshav, o beneicha de lo amar me'achshav. Qual é a prova que existe uma diferença? A pessoa falou explicitamente me'achshav, você vai adquirir esse penhor de agora, no momento do empréstimo, ou não falou isso, que existe uma diferença na halakha? Tem sim uma prova, detalhe como fala a Braita. No Rishirihin pat purni Israel, um goi que penhorou o seu Hametz e colocou na casa do Yehudi. E no over, não tem nenhum problema, o Yehudi pode ter esse Hametz em Pesach. O Hametz continua sendo do goi, esse Tanakama, esse sábio da Braita, sustenta como está na cama da primeira Braita que vemos que o Yehudi não adquire o penhor de um goi. Vemos que ele primeiro discute com isso, mas está na cama sustenta que o Yehudi não adquire o penhor de um goi, e também essa é a opinião da cama da Braita. Por isso, o Yehudi pode pegar um penhor de um goi e colocar em sua casa, não tem problema em Pesach, porque não adquiriu esse penhor do goi, o Hametz continua sendo do goi. Ve'im amar lo igatir, porém se o goi fala que esse penhor vai ser seu, ou ver. Vou falar aqui a Braita é diferente a Laha. Se o goi fala que esse Hametz vai ser seu, então o Yehudi não pode ter esse Hametz em Pesach. Aparentemente isso torna o Yehudi o dono do Hametz mesmo antes da cobrança. Por quê? Mas qual é a diferença se o goi falou que esse Hametz vai ser seu, ou se ele não falou isso? Todos concordam que se o goi não paga a dívida, o Hametz do Yehudi, o que adianta se o goi falou igatir, que esse Hametz vai ser seu? Ela lá, Shmamina, você vê daqui, dessa Braita, Shane eicha de amar le me'achshav, leicha de lo amar le me'achshav. Existe uma diferença quando o devedor fala que você vai ganhar esse Hametz de agora, e garantia significa que você vai ganhar esse Hametz nesse momento do empréstimo. Nessa situação, isso acontece sim, lemafreia retroativamente. Se resulta que se o goi não pagou a dívida, o Yehudi gera dono do Hametz no momento do empréstimo e também em Pesach, e ele exige a proibição de Bali, aí o Bali Matzeh, a proibição de manter Hametz em Pesach. Por se ele não falou me'achshav, se o goi não falou que você vai ganhar esse Hametz de agora, no momento do empréstimo, sustenta esse sábio da Braita
que o Yehudi não adquire esse penhor antes do dia da cobrança. Shmuel nasceu daqui sim uma diferença entre Me'achshav e quando a pessoa não falou Me'achshav, de agora. Continua matando uma outra breda parecida. Hanut shel Israel, uma loja do Yehudi. O Mlai shel Israel, a mercadoria também é do Yehudi. O Poalei Nochrim Nichnasim Lesham. Porém, trabalhadores goim frequentam essa loja. Tinha Hametz nessa loja e tinha também trabalhadores goim que traziam o Hametz deles próprios para essa loja. Hametz shenimtza sham achar hapesach asur be'anah ve'en tzarich lomar be'achila. Se encontramos Hametz depois de Pesach, entendemos que esse Hametz é do Yehudi, o dono da loja. Sendo assim, é proibido ter proibido esse Hametz depois de Pesach. O Hametz aparentemente não vem dos trabalhadores goim, porque a maioria do Hametz dessa loja é do Yehudi. Hanut shel Nochri, a loja de um goi. O Mlai shel Nochri, a mercadoria também é de um goi. O Poalei Israel Nichnasim ve'yotzim lesham. Trabalhadores goim trabalham e frequentam essa loja, trazendo o seu Hametz também. Hametz shenitza sham achar hapesach mutar be'achila ve'en tzarich lomar be'anah. Se encontrar um Hametz nessa loja depois de Pesach, é permitido ter proveito, é permitido também consumir esse Hametz, porque entendemos que esse Hametz vem do dono goi, que a maioria do Hametz dessa loja é do dono goi, não é dos trabalhadores Yehudi. Continua a Mishnah, um outro assunto, com relação a esse termínio do Hametz. Hametz shenafla alav mapolet. Um Hametz que está coberto por um entulho, uma avalanche, um entulho, um muro quebrado, por exemplo. Hareu kemevuar. É como se ele fosse exterminado já. Está inacessível, é como se tivesse exterminado. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, explicou Rabban Shimon ben Gamliel o que Tanakama pensou em falar. Tudo depende se um cachorro não consegue sentir o cheiro desse Hametz e não consegue revelar esse Hametz. Se o cachorro consegue revelar o Hametz, é considerado que o Hametz está acessível, que pode se revelar no meio de Pesach, e é necessário sim tirar o Hametz de lá. Continua a Gemara, Amar Rav Chizda, falou Rav Chizda, Vetzarich sheyivater milibo. Se a pessoa tem Hametz embaixo de um entulho, realmente não tem que exterminar esse Hametz, porque ele está exterminado, mas ele tem que fazer bitul, kal hamirah. O motivo disso é que temos o receio que talvez vão esvaziar, limpar esse entulho em Pesach e vão revelar esse Hametz. No momento que vão revelar o Hametz, a pessoa transgride o princípio de Bali, aí o Bali Matzeh, ter Hametz em Pesach. Por isso ele faz o bitul, o kal hamirah, e não transgride o princípio de Bali, aí o Bali Matzeh. Tá na palavra de Kama Hafisada Kelef. Fala a Braita, quão embaixo do entulho o Hametz tem que estar para o cachorro não perceber e não conseguir tirar? Shloshat Fahim, fala a Braita, 3 Fahim, 30 centímetros de entulho sobre o Hametz é suficiente. Amar Ravacha Bedra de Yosef Ravashi, perguntou sobre Ravashi. Hade Amar Shmuel, isso que falou Shmuel com relação a uma outra alahá, que também é necessário enterrar algo no chão. Ksafim elaem shmirah elabakarka. Fala Shmuel, o único modo de guardar dinheiro é enterrando no chão. Qualquer outro modo não é uma boa shmirah, uma boa guardia. E se acontecer algo com dinheiro, então esse shomer, esse vigia, tem que pagar a indenização para o dono do dinheiro. Por isso, se a pessoa enterra o dinheiro no chão, a pessoa não está mais obrigada a pagar a indenização. Já fez uma boa shmirah, uma boa guardia. Será que é necessário enterrar o dinheiro no chão 3 tefachim de profundidade, 30 centímetros de profundidade ou não? Amale respondeu Ravashi, aqui com relação ao Hametz é diferente, Mishumbreicha. Aqui temos que evitar que o cachorro sinta o cheiro do Hametz, não revele esse Hametz. É necessário que esse Hametz seja embaixo do entulho, uma altura de 3 tefachim, 30 centímetros. Lá com relação ao dinheiro, lá com relação ao dinheiro, o motivo que estamos enterrando o dinheiro no chão é para torná-lo oculto. Não é necessário ocultar ele abaixo de 3 tefachim, 30 centímetros do solo. Decama, quando assim necessário, Amarafram Bar Papa falou, Sami Sihra, da cidade de Sihra, Tefach. É necessário enterrar o dinheiro 10 centímetros, 1 tefach abaixo do solo já é suficiente. É diferente ela com relação ao dinheiro do que com relação ao Hametz, com certeza falar Gemara. Deus deixa amanhã uma nova Mishnah com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Leolam. Amém.